Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Demarco. Eu sou estudante de Engenharia Civil da UTF-PR. Esse é um rádio de galena. Foi a CCH do nosso professor de Física 3 que passou. A confecção dele é um método que eu vou explicar depois. Primeiramente, eu vou contextualizar o que é o rádio de galena. O rádio de galena ele consiste num receptor de ondas eletromagnéticas AM que não precisa de eletricidade para funcionar. Ou seja, não precisa da utilização de baterias e nem nada desse tipo de coisa. Fontes de armazenamento, baterias, tomadas, esse tipo de coisa. Ele utiliza a própria energia da onda eletromagnética para transformar em energia para o sistema. O nome rádio de galena vem por causa que inicialmente era utilizado um cristal de galena, que é um sulfeto de chumbo, inicialmente, e que esse rádio de cristal, o rádio de galena, por causa que é um cristal de chumbo, ele era muito utilizado durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para comunicações curtas entre um lado do campo de batalha até o outro, utilizando linhas fáceis, ondas AM, para receptor e para poder emitir. Junto com isso, nós temos uma grande evolução dos rádios. Na época de 1920, ele era muito utilizado comercialmente para famílias. E por conta disso, o rádio foi se tornando uma tecnologia muito mais evoluída conforme os anos foram passando, tanto que chegamos a rádios FM e hoje em dia até mesmo tecnologia Bluetooth. O funcionamento do nosso rádio de galena. O rádio de galena, ele primeiramente possui uma entrada e uma saída de energia. Essa entrada sendo a própria antena, que vai captar as ondas eletromagnéticas AM. E no final nós temos a saída do sistema, que vai ser o nosso fio terra. O fio terra ele pode estar aterrado num pedaço do corrimão, por exemplo, ou conectado mesmo na terra. Ele só precisa descarregar o sistema. E daí nós vamos para a parte principal. Após passar pela antena, a energia das ondas virá para a própria bobina. Na bobina, nós temos a variação da energia da própria onda. Ou seja, nós vamos de uma quantidade de kHz a K de frequência até certa frequência em kHz por conta de ser AM. A energia que vai ser passada vai determinar a frequência encontrada na rádio. Ou seja, por exemplo, se aqui for por volta de 1 kHz de frequência a rádio, aqui vai ter uma certa quantidade de energia, que vai ser multiplicada conforme vai passando pela bobina. E nós utilizamos este fio de cobre com uma solda de estanho para servir como nosso modulador. Ou seja, nós vamos de 1 kHz até cerca de 80 kHz até aqui. Essa conexão ela serve principalmente para poder conectar com o restante do rádio e principalmente para poder fazer a conexão geral. Daí nós podemos passar para cá e então o nosso modulador ele passa por trás do sistema e vai na base, onde nós encontramos aqui a saída do modulador e nós encontramos aqui ele conectado a este fio aqui que eu encontrei. Os fios em vermelho e em azul, eles foram pegos de um multimídia quebrado aqui em casa e que nós utilizamos para fazer a conexão geral das partes do circuito. Por exemplo, nós temos aqui nós soldamos o próprio modulador num fio desses. Aqui está a solda. E daí nós passamos pelo fio até aqui, onde ele se divide em um capacitor cerâmico de cerca de 100 picofarads. Ele serve como capacitor variável do nosso sistema, ou seja, a energia que passa, ele mantém ela sempre estável, no caso. E daí, na mesma abertura, nós passamos para o diodo. Aqui é a entrada do cátodo do diodo,
e aqui é a saída dele, o ânodo do diodo. Nessa parte do diodo, ele serve apenas para armazenar a carga, ou seja, ele vai liberar sempre a mesma quantidade de carga, e depois nós passamos ela para o nosso capacitor. O capacitor é um capacitor de poliéster metalizado, que está entre o ânodo e o terra final. E daí nós podemos ver que a conexão entre eles serve justamente para que o capacitor possa emitir a energia, ou no caso a frequência, dada pelo próprio diodo. Daí nós temos a conexão deste capacitor final com a nossa saída P2. A saída P2 ela ficou na parte de cima, aqui está. Ele pode ser conectado usando uma entrada auxiliar de fone de ouvido ou até mesmo de uma caixa de som. Eu utilizei um fone de ouvido para fazer a gravação, porque eu não tinha caixa de som e não tenho. E então nós utilizamos ela para passar de volta, porque nós falamos até agora da parte positiva do sistema. E daí no final, onde nós temos aqui a recepção de energia, nós passamos para este fio branco, em que ele faz a conexão geral até o terra. Ou seja, nós temos a conexão do capacitor com o terra, depois nós temos a do outro capacitor, o capacitor variável de cerâmico, até também o terra. E no final, voltamos para a parte de cima, em que aqui nós temos a própria conexão do terra, é esse fio aqui, em direção até o terra da bobina e o terra final, que pode ser ligado a um corrimão ou até mesmo aterramento geral na terra.